Recibimos al Dr. Kovac con un merecido aplauso. Muito bom dia a todos. Quero agradecer e vou falar aqui bem devagar para que todos possam entender o português, porque talvez falar o portunhol fica pior. Agradecer ao Instituto Peruano pela oportunidade de aqui estar para trocar experiências, mas principalmente para aprender as realidades de cada país e sempre trazer de volta algo que possa contribuir, principalmente com a melhoria da qualidade da educação no Brasil. O contexto brasileiro é um contexto bastante complexo. Se considerarmos que é uma federação, é um país grande, com 26 estados, com um Distrito Federal, com 3 sistemas de ensino, e eu vou procurar falar então um pouco da nossa realidade, e num momento que me parece muito interessante o que o mundo está vivendo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento peculiar do ponto de vista da educação, mas também do ponto de vista até político, uma vez que as nossas leis, a nossa Constituição e as políticas públicas, elas acabam necessariamente recebendo a influência do momento político e do momento social que o país vive. O Brasil passou até 1985 praticamente num regime militar que durou muitos anos, partiu para sua redemocratização a fim de permitir o voto livre, com o pluralismo de partidos, e de uma ditadura militar. O Brasil passou por um momento de social-democracia, depois por um partido mais para a esquerda, e agora nós estamos vivendo um outro momento, um partido político que praticamente era inexistente, e um presidente da República que acabou sendo eleito, curiosamente, num novo momento de campanha, que é a rede social, que é algo extremamente forte hoje e que não foi só objeto de eleição no Brasil, mas também por outros países. E esse contexto também de alteração política que houve no Brasil, houve um marco importante, que foi a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, como era natural, após o regime militar, ele trouxe no bojo da Constituição diversos direitos e uma Constituição extremamente grande, em que talvez boa parte dela sequer haveria necessidade de estar numa Constituição, mas sim numa lei ordinária. Mas, no fim, acabamos tendo uma Constituição realmente grande. Mas, por outro lado, o tema da educação, ela acabou por ser também constitucionalizada. Como é que eu vou para frente aqui? O artigo 205 da Constituição, e o palestrante que me antecedeu citou alguns artigos da Constituição aqui, que eles são muito similares ao que acontece no Brasil. A educação é um direito de todos, mas ela é a obrigação, é o dever do Estado, mas também com a responsabilidade da família e incentivada com a colaboração da sociedade. De fato, no Brasil, nós estamos vivendo algo um pouco
difícil do ponto de vista da integração da família hoje nas escolas. Infelizmente, hoje as instituições, as escolas, sobretudo na educação básica, na educação infantil, ela não está muito integrada com a família. A família ela não participa da escola como deveria ser colocada. Mas o fato é que a Constituição ela trouxe esse artigo de forma a constitucionalizar a educação, que nesse aspecto, pelo tema, é elogiável, né? E depois a Constituição estabeleceu uma série de princípios, e muitos eu não vou colocar aqui, porque como o nosso sistema é bastante complexo, mas eu vou citar e vou contextualizar aqueles que são principais na realidade. O primeiro ponto que foi importante, até porque até 1996, basicamente a universidade no Brasil era pública, ou na inexistência da instituição pública, só poderiam ser constituídas associações ou fundações sem finalidade lucrativa. E, por outro lado, também, a universidade, ela era quase que o monopólio do Estado, porque no Brasil, além das universidades, da organização acadêmica, existem os centros universitários, que não têm o mesmo grau de autonomia das universidades, e depois tem as faculdades, que não têm autonomia para criar cursos. Ela depende do Estado para autorizar os seus próprios cursos, né? E com isso, essa discussão na Constituição ela acabou sendo importante, porque trouxe alguns princípios fundamentais para que a iniciativa privada pudesse explorar a educação em conjunto também com as instituições públicas. E aqui eu vou citar alguns que é importante. O primeiro é o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistências com instituições públicas e privadas. O Constituinte considerou a importância dos dois segmentos da oferta dos cursos e de ensino, seja ele da educação básica ou seja ele da educação superior. Tem até uma peculiaridade. Antes de 96, a educação básica, e até hoje é assim no Brasil, ela é a obrigação do Estado e ela tem que universalizar de forma gratuita a educação básica. Mas era permitido a exploração da iniciativa privada nas suas diversas naturezas jurídicas para a educação básica, mas não era para o ensino superior. E a Constituição trouxe a possibilidade, então, que as instituições da iniciativa privada pudessem, a partir de então, explorar também a educação superior. Trouxe algo que no Brasil começa a se discutir, que é a gratuidade do ensino nas universidades públicas. O Brasil tem os seus problemas, né? É um país, embora que seja a oitava economia, a igualdade, a equidade, a justiça social, ela não é plena. Mas ela se torna ainda mais desfavorável na medida em que o aluno que acessa a universidade gratuita pública, sobretudo nos principais cursos, medicina, odontologia, engenharia, são alunos que vieram, curiosamente, das escolas privadas, que têm melhor qualidade, e que deixam de pagar as mensalidades escolares, porque a educação é inteiramente gratuita. Existe até no Brasil uma corrente que pelo menos o estacionamento da universidade pública deveria ser paga, porque o aluno vai de carro, grande parte deles, e no fim um aluno que, ao contrário, estudou numa escola pública,
tem maior deficiência de ingresso e tem que ir para uma escola privada a fim de continuar os seus estudos, ter uma profissionalização da educação superior e tendo que pagar por ela. Só que isto está em sede de Constituição. E uma Constituição, para ser alterada, mecanismo de alteração de uma Constituição não é fácil. O Brasil hoje está com um problema de previdência sério, e a mudança tem que ser feita através de uma PEC, ou seja, de um projeto de emenda constitucional. E não é brincadeira isso, é 2/3, dois turnos, nas duas casas, né? Mas trouxe também algo importante aqui, que também está no inciso 1, que é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E isso fez com que a iniciativa privada pudesse dar condição também para aqueles alunos que não tivessem condições, pelo menos fosse para a universidade privada. E aí, em 2004, houve um projeto, então, do presidente Lula, chamado Programa Universidade para Todos, que independente aí do partido ou não, e o objeto aqui é simplesmente daquilo que é importante do ponto de vista da educação, foi um dos projetos mais inteligentes que eu vi hoje na educação do ponto de vista da acessibilidade. Eu até como advogado do setor, trabalhei muito isso nas emendas na Câmara Federal, porque as instituições privadas poderiam participar de um programa de isenção, que é esse programa Universidade para Todos, em que a instituição privada deixa de pagar o tributo, em troca disso, dava 10% de gratuidade para os alunos, com um salário mínimo de renda per capita, 50% receberia de bolsa, ou, no caso de integral, receberia 100% de bolsas se o aluno tivesse um salário mínimo e meio de renda per capita. Ou seja, para 50% era 3 salários mínimos per capita e para integral 1,5 de salário per capita. Mas não é só o critério socioeconômico que ali se colocava naquele projeto. Havia um critério meritório também. O aluno, para acessar o programa, ele teria que ter 450 pontos no Enem, que é um exame que até então tinha o objetivo de medir a qualidade do ensino médio e depois foi se modificando para ser uma forma de acesso também para a educação superior. Só que tinha uma outra condição além disso. Só poderia participar desse programa alunos que estudassem integralmente em escolas públicas ou escolas privadas que estudou de forma integralmente gratuita. Nesse sentido, foi muito importante para a inclusão. Muitas e muitas famílias tiveram seus primeiros alunos egressos do ensino superior por causa desse programa. Eu vou dar um testemunho. A namorada do meu filho fez o programa Universidade para Todos, uns 100% sem pagar, porque a família dela tinha 1,5 de salário mínimo per capita. Com a condição de fazer a universidade e fez engenharia, ela arrumou um bom emprego, foi melhorando sua situação social e hoje está em outra fase de vida. Então isso, e por fim, trouxe outro dado importante, que esse talvez é o maior desafio, que é a garantia da qualidade. A Constituição estabeleceu, tanto no 206 quanto no 209, que as instituições têm que fazer oferta de qualidade. E criou um sistema complexo disso, sobretudo no ensino superior, que nós vamos poder falar. Outro ponto importante do artigo 207 da Constituição, ele inscreveu a universidade na Constituição. Até então, e o debate que se teve na Constituinte é se a universidade só poderia ser pública. E, no entanto,
o artigo 207 estabeleceu a possibilidade da autonomia universitária, né, financeira, de gestão e patrimonial, tanto pública e privada. Tem um dado que me parece muito importante, é uma discussão que está tendo no Brasil hoje. A universidade pública é inteiramente gratuita. E os recursos que vão para a universidade pública são recursos de tributo. Ou seja, quem paga a universidade, quem sustenta a universidade pública, em última análise, é o povo. Todo mundo paga, todo mundo contribui e sustenta a universidade. E uma das questões hoje que está sendo discutida é a necessidade da gestão pública de qualidade, eficiente, e também com a adoção de programas de compliance e programas de integridade. O artigo 209 da Constituição, ele estabelece também o seguinte, que o ensino é a livre iniciativa, condicionado a 2 requisitos: respeito às normas gerais de educação, e nesse sentido, em 1996, foi editada a Lei de Diretriz e Base da Educação, extremamente inovadora, para disciplinar os sistemas de ensino, e condicionou também a autorização e avaliação por parte do poder público. Ou seja, a instituição de educação do Brasil, para ela funcionar, ela tem que pedir autorização para o Estado. E tem 2 secretarias que funcionam no Brasil nesse sentido. Uma vinculada ao setor privado, que é a Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior, e a outra é vinculada ao público, que é a CESU. A diferença da universidade pública da privada, que a privada tem que pedir autorização e passa pelo processo de credenciamento, e a partir daí tem que autorizar cada curso, salvo a universidade e o centro, que tem autonomia para criar, mas tem restrições também. Nem todos os cursos a universidade tem autonomia para criar o curso. E vou exemplificar alguns deles. Curso de medicina, de direito, psicologia, enfermagem e odontologia, a universidade tem que requerer a autorização, tem que passar pelo Conselho de Saúde, ou no caso do curso de direito, na OAB, e a OAB recomenda, ou o Conselho de Saúde, ou não, a criação daquele curso. Não é vinculativo, o Estado não precisa acatar esta determinação, essa regulamentação, e a partir daí o curso é autorizado e passa por renovação constante de autorização para o seu funcionamento. Esse é o mecanismo que existe no Brasil. E como o Brasil é uma federação, nós temos 3 sistemas no Brasil cuidando da educação. Nós temos o sistema federal. O sistema federal, ele cuida basicamente de todo o sistema privado, todas as instituições privadas de ensino superior do Brasil são submetidas ao Ministério da Educação a fim de autorizar, credenciar, recredenciar, e, além disso, as suas próprias instituições de ensino, ou seja, aquelas que estão vinculadas à União, ou seja, as universidades federais, os institutos federais. Temos o sistema estadual, o sistema estadual que visa, além de cuidar das universidades e institutos que são próprios, o ensino médio, que é de responsabilidade do Estado. E, por outro lado, nós temos o sistema municipal, que está vinculado às creches e educação infantil. E todos esses 3 sistemas, na realidade, é articulado principalmente pelo sistema federal, no que diz respeito a currículo, a bases curriculares comum, que isto quem decide, quem discute é o Conselho Nacional de Educação,
que mais adiante nós vamos ver quais são os órgãos colegiados que funcionam no Brasil, né? A LDB, então, a fim de disciplinar o que está na Constituição, no artigo 209, começou a definir como é que funciona o sistema privado no Brasil. E o sistema privado tem as particulares em sentido estrito, que pode ser tanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Tem as instituições denominadas comunitárias. Como é que são as instituições comunitárias? São associações cujos membros pertencem a diversos segmentos da comunidade. Então é muito comum que tenha prefeitura, Lions, Rotaries, clube de alunos, clube de pais, representantes de docentes. Essas são instituições comunitárias. Tem as instituições confessionais. As confessionais é aquelas que professam algum crédito. No Brasil tem várias, tem a católica, evangélica, presbiteriana, metodista, enfim. E essas instituições comunitárias ou confessionais, na qualidade de associações, podem também ser filantrópicas ou beneficentes de assistência social. Qual a diferença dessas entidades? Essas entidades, ao contrário das demais, elas não recolhem a contribuição social, que é um tributo, que hoje, inclusive, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Se os requisitos para imunidade, ela precisaria de uma certificação ou não. Esse tema ainda não foi concluído. E é impressionante como é tão confuso que até a contagem de voto da decisão ficou confusa no sentido de quem estava ganhando efetivamente naquele julgamento. Teve um embargo de declaração, está sendo julgado, foi adiado várias vezes, mas em síntese, essas entidades filantrópicas, elas deixam de recolher a contribuição social, que equivale a 20% da sua receita. Em troca disso, tem que conceder bolsas de estudo, ou se for uma entidade mista, como por exemplo, na área de saúde, ela tem que dar 60% de vagas ao SUS, que é um sistema único de saúde que tem no Brasil. Esse foi um marco que trouxe, a partir de 96, uma nova forma de organização jurídica das entidades. E aí tem uma coisa interessante: se 100% das instituições até 96 eram sem fins lucrativos, hoje já começa a mudar. As com fins lucrativos estão sendo maiores do que as sem fins lucrativos. E no Brasil tem uma peculiaridade. Nós temos uma instituição chamada Croto que tem mais de 1 milhão de alunos. Imagina o que é isso. Nós temos uma concentração muito forte ainda com as aquisições, que é um fenômeno que aconteceu, as aquisições, fusões que ocorreram a partir de 2001. Curiosamente, o ProUni contribuiu dessa forma, porque como possibilitou a isenção do tributo, isto deu um estímulo para aquelas instituições que foram constituídas antes de 96, mas porque não tinha outra condição de ser e eram sem fins lucrativos, deu a possibilidade delas se transformarem com fins lucrativos. Então, hoje, 75% da cobertura hoje de matrículas do ensino superior estão com as instituições privadas e não públicas. E acontece uma coisa interessante: a educação básica no Brasil, até os anos 90, eu estudei em escola pública, era a melhor escola que tinha. Quem não tinha opção ia para a escola privada. Isso também se reverteu. As melhores escolas da educação básica são as escolas privadas. Por isso que tem uma falta de lógica nisso.
A classe média, a média alta, estudam nas melhores escolas privadas. E depois, com esse estudo, entram na escola pública gratuita. As escolas privadas, de outro lado, recebem os alunos com a maior dificuldade de aprendizado que tem, porque pegam os alunos das escolas públicas e tem uma dificuldade de acompanhamento. Quer dizer, o sistema tem uma ilógica nisso. Algo precisa ser repensado. E nesse sentido que eu elogiei aqui o ProUni, porque deu a possibilidade daqueles alunos que ainda não só na condição financeira, de dificuldade social, mas eles tinham pontuação para entrar. E aí vem um outro programa chamado FIES, Financiamento Estudantil. Em 2014, chegou-se a 1 milhão de alunos no FIES. 1 milhão de alunos. Hoje está em torno de 1,5 milhão de alunos no FIES. Só que em 2015, como dizem no Brasil, o dinheiro acabou. A crise veio, e a crise no ensino superior tem 2 problemas. Um deles é que o aluno tem dificuldade de acesso porque não consegue pagar. E a outra dificuldade que aconteceu é os alunos que egressos do ensino superior, com a crise, não tinham emprego. Não tendo emprego, o que aconteceu com o FIES? Os alunos deixaram de pagar o FIES. Então, hoje tem um rombo enorme no FIES. E aí tem uma discussão, ou um questionamento, ou uma reflexão, se o financiamento estudantil é algo com o mesmo objetivo de um financiamento bancário, ou se o financiamento estudantil é algo que deva servir para que o aluno possa ter acesso a uma educação, e aí é uma coisa curiosa e interessante, tanto o FIES como o ProUni, o aluno, para ter acesso, ele precisava ter, o curso tem que ter avaliado de forma satisfatória. Se o curso não fosse avaliado de forma satisfatória, o aluno também não tinha acesso. Então aí é que vem a questão, se isso não é, se esse financiamento não tem outro objetivo, que é ter uma educação de qualidade para o desenvolvimento econômico do país. Aqui eu até adiantei o 209, como havia dito, a livre iniciativa tem acesso, pode ofertar da educação infantil ao curso superior. E só tem que observar aqui o cumprimento das normas gerais da educação, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, que no caso é Ministério da Educação para o superior, Secretaria Estadual para o nível estadual, Municipal para o nível estadual. E aí também a Constituição, isso acontece em diversos artigos, é uma discussão que está tendo agora no Brasil, que é o denominado dinheiro carimbado. A Constituição definir que percentual se dá para a educação, que percentual que se dá para a saúde, constitucionalizou percentuais para educação, para a saúde, para a segurança e tantos outros. Isso pode ser um grande problema. Eu trabalhei numa prefeitura de São Caetano do Sul. São Caetano, em São Paulo, é um dos municípios mais ricos do país. Só que a Constituição estabelece que tem que aplicar 25% em educação. O que acontece? Esses 25% não tem aonde aplicar. Por quê? Porque é um município pequeno e rico. Então chega um ponto de gastar desnecessariamente em outras coisas para vincular a rubrica da obrigação, que não necessariamente é para a educação. Ao contrário também pode acontecer. Os recursos públicos para pesquisa no Brasil é destinada exclusivamente para as instituições públicas ou para as instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas.
No Brasil, as instituições lucrativas não têm dinheiro de recursos públicos. Também constitucionalizou esse tema. E a Constituição estabeleceu que o Congresso Nacional tem que fazer um Plano Nacional de Educação por 10 anos. O primeiro foi em 2001, com diversas metas, que se cumpriu nem um terço delas. E agora nós temos uma outra meta, em que o governo, ontem o ministro da Educação estava na Câmara, discutindo um projeto de lei que acabou há 2 anos que foi aprovado, mas que é definido na Constituição que tem que ter um plano nacional e a cada 10 anos isso é feito. Como o nosso sistema é federal, estadual e municipal, eu não vou citar todos porque é desnecessário, mas coube a LDB definir o que cabe à União, o que cabe ao Estado e o que cabe ao município, dentro do seu sistema. Ou seja, a federação, ela nesse aspecto foi respeitada, porque cada sistema, em função das suas competências, acaba definindo aquilo que é próprio, com exceção aquilo que é diretriz, no caso de currículo. Diretriz curricular é feito, e é diretriz, não é currículo mínimo, é para que estados, município e entes da União cumpram. Dentro do sistema de educação, uma das coisas importantes que foi criada no Brasil foi o sistema de avaliação. Em 1994, 95, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo, no ensino superior havia um grande problema. Os índices de escolarização no ensino superior eram muito baixos. E, diga-se de passagem, o ministro da Educação, ontem fazendo um discurso, dizia que também na América Latina o Brasil está entre os piores ainda de indicadores de escolarização. E o FMI determinou que, para fins de empréstimo, o Brasil precisaria tomar uma decisão para expandir o ensino superior. E para expandir o ensino superior, o governo precisaria ter algum controle de qualidade na sua expansão. Tinha 2 maneiras de fazer isso. A primeira maneira seria utilizar os conselhos de profissão para que fizesse um processo de credenciamento ou de autorização para que iniciasse um curso de acordo com a área. Isso não é possível no Brasil porque a Constituição estabeleceu que compete ao Ministério da Educação autorizar, credenciar, recredenciar e diplomar o aluno. Os conselhos de profissão, eles só entram no segundo momento. No momento em que ele faz o registro do profissional dele, a partir do seu registro profissional, o conselho passa a fiscalizar o exercício da profissão. Então, qual era o método que ele utilizou naquela oportunidade, que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo? Foi criar um sistema chamado, na época, era o Exame Nacional de Estudantes, apelidado de Provão, em que os alunos, de acordo com o ciclo de cada curso, tinham que prestar um exame nacional. Numa escala de letras, a letra E era a pior e a letra A era a mais satisfatória. E quem tirasse o C estaria como o conceito satisfatório para isso, para ofertar o curso. Mas isso tinha um problema.
o aluno poderia definir a qualidade do curso simplesmente não se responsabilizando pela prova. Porque a prova, o provão, como eu devo falar, o aluno só tinha uma obrigação de comparecer no dia do exame. Preencher o nome e responder o questionário socioeconômico. Se ele não respondesse nada, não teria nenhum problema, ele receberia o diploma do mesmo jeito. Entretanto, o resultado desse exame serviria para punir a instituição de ensino. Então, esse exame, por si só, viu-se que tinha um problema. Passou-se, então, além desse exame, fazer uma avaliação do curso e da instituição. O Ministério da Educação fez isso. E, a partir daí, começou a expansão do ensino superior. A qualidade passou a ser definida por avaliação de aluno, da escola e da instituição de ensino. Para a educação de adultos tem outro tipo de exame. Para o ensino superior tem esse tipo de exame. Em função o quê? Em função das modalidades de ensino existentes no Brasil. A inclusão dos alunos no Brasil começa a partir dos 3 anos. Depois já tem a segunda fase de 4 ou 5 anos. Aí vem o ensino fundamental, que vai de 6 anos, terminando com 9 anos de idade. Aí tem o Enseja, que é escolas para adultos, aquelas pessoas que não tiveram condição, na idade adequada, fazer o seu estudo. Depois tem a educação de jovens e adultos. Educação técnica, que a educação técnica no Brasil ela tem 2 maneiras de ser feita. Ela pode ser concomitante ao ensino médio, ou seja, o aluno faz o ensino médio à tarde ou de manhã, e no outro turno ele faz o técnico. Ou o aluno termina o ensino médio e faz o técnico posterior, é o chamado subsequente. Aí nós temos a educação tecnológica, que cresceu muito no Brasil a partir de 2001, que são cursos de duração de 2 a 3 anos, mas que tem a mesma qualificação do ensino superior, a ponto do aluno que fizer o tecnólogo e se formar, com o diploma ele pode fazer o mestrado, ele pode fazer o doutorado. E aí nós temos, por fim, a educação superior. Na educação superior, nós temos modalidades também diferentes. Nós temos cursos sequenciais por campo de saber, que também pode diplomar ou não, dependendo da carga horária que o curso tem. Os cursos de graduação, aberto a candidato em processo seletivo, e aí tem uma coisa interessante. Como havia uma restrição de oferta de ensino superior até 1996, existia um vestibular no Brasil. O vestibular era submetido a todas as áreas, ou seja, ele tinha que fazer um exame submetendo a área de humanas, exatas e área de saúde, e tal. Depois disso, com a expansão do ensino superior, o vestibular deixou de existir, com exceção de medicina, que a quantidade de vaga é muito maior do que a quantidade de... Desculpa, a quantidade de candidato é muito maior do que de vagas. O restante é um mero processo seletivo. O aluno tem que ter condição básica de ter e concluído o ensino médio. A pós-graduação com programas de mestrado, além do programa de lato sensu para a formação de professores, mestrado e doutorado. E tem uma condição interessante, porque a universidade, embora tenha autonomia universitária, a autonomia universitária ela não permite que a universidade tenha programas de mestrado e doutorado sem autorização. A CAPES, que é uma entidade autarquia, ela autoriza o curso de pós-graduação. É uma coisa até interessante, a gente, na Realcup, a gente tem discutido muito o que acontece no mundo inteiro, mas sobretudo na América Latina, e uma das questões que a gente participou lá em Córdoba, um
dos temas é a autonomia de cátedra. Isso no Brasil é muito discutido. Tanto a autonomia de cátedra quanto a autonomia universitária. A autonomia universitária teve uma discussão já no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal diz que a autonomia universitária não tem o mesmo significado de soberania. Tem algumas restrições para isso. E a autonomia de cátedra, como se é colocado em vários locais, em que o professor está vinculado totalmente àquilo que ele pretende ministrar, sem qualquer restrição. No Brasil se discute muito isso porque a instituição tem que entregar um serviço para o aluno de educação. E quando o aluno entra, ele assina um contrato de prestação de serviço, ele está ciente de um projeto pedagógico, ele está ciente de que perfil de egresso que ele vai ter, ele tem a profissão regulamentada, que em casos como é o caso da OAB, ele tem que prestar um exame de ordem. Então, o professor não... autonomia de cátedra tem também restrições no sentido de que ele está vinculado ao projeto que está aprovado, um projeto que tem diretrizes curriculares que é aprovado pelo Ministério da Educação, que tem que ser cumpridas, tem um perfil de egresso que ele tem que chegar e cumprir. E, por último, aqui a extensão. Então, esses são os 4 pilares, hoje, da educação superior. Mas hoje passamos por um novo fenômeno no Brasil, que é o ensino à distância. O ensino à distância está crescendo demais no Brasil. E os valores de mensalidade do ensino à distância para o ensino presencial tem uma diferença enorme. Um curso, por exemplo, de direito, eu não vou dizer direito porque direito ainda não tem ensino à distância no Brasil, por uma questão de corporativismo, mas vamos pegar um curso de administração. O curso de administração, em média, custa R$1.000, a presencial, ou a distância custa R$200. Então está tendo uma expansão enorme, isso está tendo, em termos de mercado, uma grande discussão no Brasil. E o ensino à distância não é totalmente à distância, não é vedado, mas tem um limite de 30%, somente 30% tem que ser presencial. Isso trouxe um problema, porque alguns cursos, como engenharia, enfermagem, que tem ensino à distância no Brasil, arquitetura, está mais do que claro que 30% é pouco de presencialidade. Precisa de mais. O governo, ao restringir, ao permitir que somente 30%, criou um grande problema de mercado, mas mais do que isso, um grande problema de educação, que é a formação do aluno. E os conselhos agora têm uma briga enorme em relação a isso. E também tem uma grande discussão, porque no Brasil o ensino à distância ele foi trazido em 1996 com a LDB no artigo 80. Não tinha o ensino à distância. Demorou muito para surgir. E o ensino à distância ele foi que nem uma gôndola. Até 2007 ele cresceu muito, mas teve grande problema de qualidade. Aí teve uma interferência grande do Ministério da Educação, diminuindo vaga, restringindo oferta e tudo mais, né? Mas hoje é uma discussão que tem no Brasil. A qualidade do ensino, se é boa, se não é, o que isso pode acontecer, mas uma coisa a gente percebe que começa a ser irreversível. Nós temos um aluno que não aguenta mais um curso noturno com quadro e giz. Ele está querendo outra coisa. E uma das coisas que se discute no Brasil é que, de fato,
Precisa acabar com essa história de ensino presencial à distância. Pode-se ter um ensino híbrido, desde que cumpra a qualidade. Não precisa ter limite, não precisa ter um Estado definindo isso. Tudo que se define em percentual cria problema. Porque para um curso, olha que interessante, um curso mais próprio de ser à distância é direito, na minha visão, e eu sou advogado. Entretanto, não tem curso de direito no Brasil à distância, porque a OAB criou um grande lobby nesse sentido para restringir. E o Ministério não aprova, simplesmente fica lá parado. Mas é óbvio que como que você vai fazer um ensino à distância em medicina? Por quê? Os momentos obrigatórios são grandes. Mas no curso de medicina pode ter disciplinas à distância. Hoje, por exemplo, se discute a telemedicina. É um fato, é real. O meu filho teve um acidente de moto feio e eu achei interessantíssimo. Os exames eram feitos, o médico não estava lá, isso era encaminhado para o médico que não sei onde estava, o médico pegava as imagens, já instruindo o que era e o que devia ser feito, enquanto ele estava indo para o hospital para fazer a cirurgia. Então não se pode negar tecnologias que aí estão. E o mundo, o ensino, a educação, vai ter que discutir. Da mesma forma no Brasil, que agora foi aprovada uma coisa que está aprovado, é isso. O direito da família a educar seu filho sem escola. Eu, particularmente, eu prefiro uma escola. Porque eu acho que socializa. O filho fica cascadura, como a gente diz no Brasil, do que os pais educando os filhos. Mas veja como é que está. A educação passa por uma efervescência de conceitos, né? E aqui tem vários sistemas, e é interessante. Alguns dos sistemas que estão aí, como o SAEB, por exemplo, que é a educação, que é para verificar a educação, a qualidade da educação básica, não é obrigatório para a educação privada, porque a educação privada vai bem. É só obrigatória para a educação superior. Aí nós temos aí a ANA, que é de alfabetização, ARESC, SAEB, e temos o ENEM e o ENAD. O ENEM e o ENAD, o ENEM foi feito para avaliar o ensino médio, mas tomou outro rumo. Hoje ele serve para as instituições, para os alunos irem para a instituição pública ou privada. No Brasil chamam SISU, é um sistema em que o aluno faz o ENEM, com base no ENEM, do resultado que ele tem, ele pode escolher a escola pública ou ele pode escolher a escola privada. O ENAD, ele serve para qualificar a condição do curso, numa escala de 1 a 5, mas ele pode ter um reflexo na instituição também, porque de acordo com o resultado insuficiente ou negativo, acumulado com outros indicadores, a escola pode ter penalidade, por exemplo, de não receber FIES, ProUni, recursos oriundos do BNDES. E o ENEM também, aqui ó, serve para quê? Para o SISU, ou seja, para entrar na universidade pública. Vocês não queiram saber, quem não conhece ou não se aprofundou, é um dos exames mais complicados que tem. ENAD e ENEM, porque é um único exame, num único dia no Brasil inteiro. Movimento Exército, Forças Armadas, e é no mesmo horário. A condição de vazar o exame é uma coisa complexa. O presidente do INEP, que assume o cargo, ele diz que ele trabalha o ano inteiro pelo exame. Depois do exame, ele passa uns 10, 15 dias no hospital internado, a fim de descansar do estresse. Né? E também serve para o FIES, que é o financiamento estudantil. Hoje, o ENEM também está servindo para o aluno estudar em Portugal. Ou seja, algumas universidades têm convênio com o Brasil utilizando o exame. No Brasil, a gente tem alguns sistemas colegiados,
que é o Conselho Municipal, que traz as diretrizes para os cursos do seu sistema. Tem o Conselho Estadual em cada estado, né? Nós somos 26 estados e o Distrito Federal, que se reúne de forma colegiada também para definir e acompanhar e dar as diretrizes para o Conselho Estadual, e o Conselho Nacional de Educação, que tem a responsabilidade, inclusive, de acompanhar o Plano Nacional de Educação, que não se restringe, obviamente, ao ensino superior, a educação como um todo. São metas interessantes, mas as metas que mais estão sendo atingidas no Brasil é de ensino superior. O que tem alguma coisa errada. A educação básica é que deveria atingir com maior facilidade, né? É ali que começa tudo. Não dá para começar uma casa pelo telhado, mas no Brasil a gente está muito no telhado e as bases ainda não. Tem a CONAS é um órgão colegiado também, que trata de todas os assuntos vinculados à avaliação, regulação no ensino superior. E tem a CAPES, que responsabiliza pelo credenciamento dos programas de mestrado, programas de doutorado, né? Tem aqui toda uma legislação referenciada. No Brasil, a gente, todo dia, o advogado, religiosamente, a primeira coisa que ele faz é abrir o Diário Oficial. Quando você vai dar uma palestra, a primeira coisa que você faz é abrir o Diário Oficial. Porque no Brasil, até o passado é incerto. Imagina o presente e o futuro. Então a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas eu gostaria também de... uma outra coisa importante, né? Nós não temos sistema de acreditação no Brasil. O Sindicato de Ensino Superior, a qual eu sou diretor jurídico, e aí eu dou uma sugestão para as pessoas que estão aqui, resolveu inverter um pouco a lógica da educação e não esperar que o Estado simplesmente defina o que tem que ser. Ele fez um grupo de trabalho com mais de 20 especialistas que não se restringiu ao Brasil. O Luiz Lescano esteve lá na apresentação desse trabalho, onde nós discutimos uma política pública de Estado. No Brasil, o problema nosso é política pública de Estado. Nós temos política pública de governo. Nesses últimos 16 anos, nós tivemos 11 ministros da educação. 11. Tem alguma coisa errada. Tentando influenciar o Estado para que tenha políticas de governo, de Estado. Então eu faço uma provocação positiva para as pessoas que estão aqui, no sentido de fazer o mesmo. Porque nós estamos no dia a dia da educação. E nem sempre os ministros estão. Nós tivemos recentemente um ministro que ficou 2 meses, hein? Um colombiano. 2 meses ele ficou. Acabou de entrar no governo, ficou 2 meses. Como é que se escolhe um ministro para ficar 2 meses? E se a gente olhar a campanha do Brasil para a eleição, o tema educação não existiu. Não existiu. Isso é um problema. Bom, os desafios que nós temos, pelo menos no Brasil, e talvez sejam desafios de vocês, mas uma das coisas é a universalização da educação básica. De fato, se nós tivermos uma educação, desde a educação infantil, de qualidade, o ensino superior vai ser diferente. A nossa Constituição fala de acesso e permanência. Nós temos 40% de evasão no ensino superior no Brasil. É muito, inclusive nas públicas. É muito dinheiro jogado fora. Eu estive na Índia. Aliás, eu saí dia 30 do Brasil, fui para Singapura. Dia 8 eu fui para a Índia. Passei 2 dias no Brasil e vim para o Peru. Está melhorando o fuso. De 11 foi para 8h30, agora para 2. E é uma coisa que achei interessante. Nos cursos de engenharia na Índia,
a evasão é pouquíssima. Estranhamente, no caso do Brasil, é um dos cursos que maior tem evasão. E faz sentido, porque uma das dificuldades do brasileiro é a matemática. Um desafio importante é a coexistência entre instituições públicas e privadas. Está uma dicotomia no Brasil de que ela se concorre, uma é importante, a outra não. E, na verdade, nós entendemos que as duas são importantes. Elas têm uma única função: oferecer educação de qualidade. E a universidade pública, até por receber recursos do Estado, com maior razão ela tem que atuar em pesquisa nesse sentido. Outro aspecto importante, como no Brasil os recursos são públicos para as universidades, é a necessidade de gestão de eficiência, programas de integridade e compliance. Nós escrevemos um livro sobre compliance no Brasil, porque nós vemos hoje que a corrupção é um problema, é um mal que não se restringe ao Brasil, né? E como o setor privado é um setor regulado, ele depende de governo, de Estado, e precisa ter programas de compliance para não ter corrupção também. A educação como fator de desenvolvimento econômico do país e social, de forma a diminuir a desigualdade. A necessária internacionalização. A gente começou a iniciar um processo de internacionalização no Brasil, e isso tem trazido muita coisa boa, tem sido um aprendizado nas universidades. Eu acho que isso é interessante. Por último, eu acho que esse é talvez o maior desafio que nós temos. O antigo ministro da Educação, Cristóvão Buarque, contou uma história interessante. Diz que ele ficou doente. Uma pessoa ficou doente, ficou em coma e ficou 20 anos fora de tudo. Quando ele retornou do coma, começaram a levá-lo em tudo quanto é lugar, tudo para ele não fazia sentido, ele estava quase louco, porque mudou tudo, mudou o sistema de comunicação, tudo mais ágil e tal, ele estava quase louco quando levaram ele para uma sala de aula. A hora que ele chegou, falou: que eu conheço. Ele passou 20 anos e a sala de aula não mudou quase nada. Nós vamos agora para um mundo em que novas profissões estão nascendo. E essas novas profissões as escolas precisam se preparar. As instituições de ensino superior precisam se preparar. Eu fiquei abismado na Índia, que eu não recordo o nome agora, mas é uma empresa que tem o segundo maior hotel do mundo, em que eles recrutam os alunos que saem da Índia, das universidades, e os melhores, e eles ficam 2 anos estudando, ganhando, e o indiano ganha pouco. Então o fato dele ganhar, ter comida, ter boa instrução, ter médico, ter tudo à sua disposição, muda a vida dele, evidentemente. E aí foi perguntado por que é feito isso, se as instituições não podem fazer isso. Foi dito o seguinte: não precisa, a instituição faz o que ela faz, o resto a gente forma o aluno. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos preparar para que ele já entre no mundo do mercado de trabalho sem precisar passar por um pedágio desse tipo. E tem muitas profissões, né? A inteligência artificial está atingindo a todos, inclusive os advogados. O Supremo Tribunal Federal acabou de contratar lá um robô, né, visando unir toda a jurisprudência existente, no Brasil a judicialização é muito forte, para fim de unificar e buscar sentenças para que se tenha sentenças vinculativas. Eu vi lá na Índia o quanto os indianos já trabalham para a Inglaterra, em pareceres e tudo mais, e aí vai muita coisa. Então, ou seja, nós precisamos preparar para um mundo diferente de profissões que não as tradicionais.
Talvez eu me estendi demais, talvez com certeza, mas eu quero dizer que vocês tiveram sorte, porque eu peguei uma infecção e vim aí com um remédio forte, mas consegui chegar aqui, porque eu falo muito mais do que eu costumo falar hoje aqui. Agradecer mais uma vez aqui a paciência de vocês e espero ter trazido algo de reflexão para o grupo. Muito obrigado.